responder essa pergunta, a gente precisa entender um pouco da história da Argentina, tá bom? Existe um mito de que a Argentina é o país mais europeu de todos os países da América Latina. Essa ideia que a gente tem, né, ela não tá aí por acaso. Realmente foi um mito que foi feito de propósito, construído pelo governo e pelas classes dominantes da Argentina, para promover um apagamento das influências culturais de outros grupos étnicos e sociais que participaram da formação desse país. E foi um mito construído justamente para promover essa imagem de país branco e europeizado, porque isso era considerado bom em um momento histórico. Assim como os outros países da América Latina, a Argentina explorou o trabalho de africanos escravizados desde o início da colonização até a metade do século XIX, 1861. Só para a gente ter um nível de comparação aqui, a abolição da escravidão no Brasil aconteceu em 1888, então 20 anos depois da abolição na Argentina. No início do século XIX, na cidade de Buenos Aires, 30% da população da cidade era negra, era de origem africana. No final do mesmo século, no final do século XIX, um outro censo mostrou que a porcentagem dessa população tinha caído de 30% para 1,8%. E aí a gente se pergunta, mas o que aconteceu para esse percentual da população cair tanto em menos de 100 anos? A história oficial do país relata um suposto desaparecimento da população afro-argentina, principalmente devido a 3 motivos, que foram a Guerra do Paraguai. Bom, na Guerra do Paraguai, os afro-argentinos eram enviados na linha de frente, nas posições mais perigosas e com os piores armamentos e proteção. Então, eles eram as pessoas que realmente mais morriam. Além da Guerra do Paraguai, as mortes ocasionadas por doenças, especialmente pelo surto de febre amarela de 1871, que atingia principalmente os bairros mais pobres da cidade de Buenos Aires, os bairros que tinham a situação sanitária mais precária e onde majoritariamente viviam os afro-argentinos. Aqui vale um parênteses. Vocês percebem alguma semelhança com a situação que a gente está vivendo em 2020 com a pandemia global de Covid-19? Pois é, aqui em São Paulo e em outras cidades do Brasil, justamente onde as pessoas mais estão ficando doentes e morrendo são nos bairros mais pobres, que têm as situações sanitárias mais precárias, onde as pessoas conseguem menos ficar isoladas e seguir todas as regras sanitárias. Além disso, comprovadamente a Covid-19 está matando mais negros do que brancos no nosso país, e isso se deve às desigualdades sociais que persistem até hoje. Parênteses feito. Voltando para a Argentina lá do século XIX, além da guerra e da epidemia, há relatos de fluxos migratórios de negros saindo da Argentina e indo para o Uruguai e para o Brasil, onde supostamente eles se sentiriam melhor, mais confortáveis, por ter mais relação com a cultura desses países, do Uruguai e do Brasil. Isso também é um mito, né? Mas não é tão difícil da gente imaginar o porquê. Porque nessa época, no século XIX, os governos argentinos promoviam ações deliberadamente repressivas e consideradas, inclusive, genocidas contra a população negra. Bom, então a gente teve guerra, a gente teve epidemia de febre amarela, a gente teve fluxos migratórios de afro-argentinos saindo da Argentina e indo para o Uruguai e para o Brasil. Gente, meus gatos, não liguem. Enfim. Esses 3 fatores contribuíram para que a quantidade
né, a proporção da população afro-argentina diminuísse. No mesmo período, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, a Argentina incentivou a imigração de europeus e recebeu muitos imigrantes europeus. Na verdade, não foi só a Argentina que teve esse processo, né? O Brasil passou exatamente pelo mesmo processo na mesma época. E foi uma política pública de vários países que visava deliberadamente o embranquecimento da população. A gente está aqui no século XIX no contexto do determinismo biológico, que acreditava que embranquecer uma população levaria à melhoria da população e do país, ou seja, ao desenvolvimento da nação. Então, os governos dos países da América Latina nessa época deliberadamente incentivavam a imigração de europeus para fazer esse embranquecimento da população e uma melhora da nação. Bom, devido a todos esses fatores que a gente falou até agora, né, que levaram à morte e emigração da população afro-argentina e a chegada de grandes quantidades de imigrantes europeus, a gente consegue entender como que aconteceu essa queda no percentual da população afrodescendente na Argentina. Apesar disso, é muito difícil aceitar a afirmação simplista de que todos os negros na Argentina morreram ou desapareceram. E será mesmo que os traços culturais de um povo que ajudou a compor uma nação podem simplesmente desaparecer? Bom, vamos tentar entender isso por outros lados, então. Quando a gente tenta estudar a origem africana do tango, a gente tem pouquíssimos registros, né? Existe pouca coisa documentada, pouca coisa realmente escrita. Isso porque existia, inclusive, uma falta de interesse de se tratar desse tema. Por isso, os registros históricos são tão poucos e isso acaba sendo tudo muito nebuloso. Apesar disso, vamos aqui lidar com a hipótese que é a seguinte. No século XIX, a Argentina teve um percentual expressivo de população afrodescendente. Então, mesmo que essa população tenha decrescido depois, ou que tenha acontecido um apagamento dessa história, com certeza essa população trouxe seus elementos culturais, e esses elementos culturais fizeram parte, influenciaram os outros fenômenos culturais que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, partimos da premissa que essa população influenciou sim nos gêneros, ritmos e danças que vieram depois, como o tango, que estavam se gestando ali no meio de todo esse contexto histórico que a gente estava falando do século XIX na Argentina. Vamos falar então um pouco agora de dança e música afro-argentina. O ritmo afro-rioplatense por excelência é o candombe. O candombe é entendido como o ritmo nacional do Uruguai, que é o país ali vizinho da Argentina, mas pouco se fala e pouco se sabe sobre a existência do candombe afro-argentino, ou seja, o candombe realmente argentino de Buenos Aires. O candombe é uma música composta basicamente por tambores, diversos tipos de tambores, que são tocados com as mãos ou com baqueta, que em espanhol se chama palo, e a dança do candombe tem vários elementos que lembram o nosso carnaval, inclusive é uma dança de rua, né? As pessoas, os músicos e os dançarinos vão para a rua e vão desfilando pela rua tocando e dançando. O que aconteceu? Devido à repressão política e cultural que acontecia no século XIX na Argentina, como a gente já falou, as pessoas foram deixando de tocar o candombe na rua, na esfera pública, e foram restringindo essa cultura e essa tradição apenas para o ambiente privado, foram levando isso para dentro de casa. Então, houve justamente esse ocultamento do candombe afro-argentino. Ele foi levado para dentro de casa
parecia que ele tinha desaparecido, mas na verdade ele continuava vivo dentro dos lares das pessoas. Bom, no final do século XIX, além do candombe, existiam grupos organizados de carnaval. Esses grupos se chamavam comparsas e eram dos afro-argentinos, comparsas afro-portenhas. Esses grupos, assim como as escolas de samba e blocos de carnaval que a gente tem hoje aqui, acabavam se reunindo o ano todo para ensaiar e para fazer festas e arrecadar fundos para poder bancar o carnaval. O que acontecia nessas festas? Essas festas reuniam a comunidade afro-argentina e nela se tocava candombe, mas também se tocava música e danças de salão europeias, que eram o moderno da época. Então, acontecia nesses bailes uma mistura de valsa, de mazurca, de polca, de habaneiras, que é um ritmo que viajou de Cuba para a Espanha, para a Argentina. E no meio de tudo isso começou a surgir o tango. Então, a gente pode sim acreditar que o contexto desses bailes populares do fim do século XIX, onde vários ritmos se misturavam, contribuiu para a origem do tango, que estava nascendo justamente ali nessa época, no meio dessa mistura, dessa confluência de tradições, né? Misturando ritmos e danças argentinos, ritmos e danças ritmos e danças europeus e ritmos e danças afro-argentinos. Bom, essa contribuição cultural da origem africana para o tango normalmente é invisibilizada, diminuída, até questionada, porque ao longo da história argentina, como a gente já viu, por motivos políticos, não houve interesse em registrar, investigar, nem a contribuição da população afro-argentina para a nação, né, para a construção dessa nação, nem para investigar e registrar essas contribuições na formação do tango. Mas hoje essa história está sendo revista. Existem diversas linhas de pesquisa que, de uns 20 anos para cá, mais ou menos, começaram a questionar, revisitar, tentar entender o que aconteceu e como toda essa história foi sistematicamente sendo apagada, invisibilizada. E faz parte do nosso trabalho aqui também voltar a questionar, trazer à luz e tentar entender esses fatos culturais. Bom, falamos bastante, agora vamos dançar um pouco? Bom, a gente falou bastante sobre como toda a influência afro-argentina foi sendo apagada da história, né? E esse processo também aconteceu com a dança. Então, o que a gente pode entender da dança? Que houve uma europeização dessa dança ao longo do tempo e tudo aquilo que era mais dobrado, voltado para a terra, aterrado, que tem a ver com as danças de matriz africana, foi sendo verticalizado para chegar no que a gente conhece hoje do tango. Então, eu vou propor para vocês uma experiência para a gente fazer o processo inverso. Da verticalização, a gente vai buscar novamente a postura um pouco mais dobrada, aterrada, e vamos sentir um pouco essa dança mais próxima dessas matrizes africanas, ok? Vamos lá. Primeira coisa, vamos pensar em abrir os nossos pés no chão. Então, pense em abrir, espalhar os dedos dos pés no chão, como se fossem os dedos das mãos, assim, ó, pra gente desenvolver uma base maior. Abre bem os dedinhos dos pés, arreganha os dedinhos dos pés. Se você tiver de sapato, pensa como se você quisesse furar esse sapato. E aí,
A gente vai fazer uma transferência de um pé para o outro, ó. Eu vou fazer primeiro da ponta para o calcanhar, vou articulando isso para sentir bem o meu pé no chão. Reparem que eu tô com joelhos flexionados, quadril flexionado, eu não tô aqui toda de pezinha, ó. Tô buscando já uma outra relação. E vou trabalhando essa articulação dos pés. E agora ao contrário, ó. Agora eu vou colocar primeiro o calcanhar e sair pela pontinha, ainda articulando bem os pés. Estamos fazendo isso para aquecer. Aquece os pés, aquece os tornozelos. Isso é macio, tá bom? É macio ainda. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui nessas transferências de peso, mas em vez da minha transferência ser centrada apenas no pé, eu vou levar quadril. Então, eu sinto o peso do meu quadril. Pode pôr a mão aqui, ó, para sentir o seu quadril, o tamanho dele, o peso dele. Afinal, o quadril é a parte do nosso corpo que mais pesa, que mais tem massa. É o centro do corpo. E eu vou deixando essa transferência acontecer pelo movimento do quadril. O quadril me leva. E não só para os lados, eu vou experimentar também esse movimento para outras direções, ó. O quadril pode me levar para diagonal, diagonal frente, diagonal fundo, para frente ou para trás. E eu vou deixando esse movimento reverberar no meu tronco também. Eu não fico estática. O movimento do quadril associado às transferências de peso vão influenciando no meu tronco. Isso, e vou voltando. Volto aqui para o centro, mas não vou para aquela verticalização. Eu continuo aqui e aqui experimenta apenas um balancinho. Um balancinho para a gente sentir esse peso, ó. Esse peso do quadril. Sente como cada vez que eu vou para baixo, existe uma reação da planta dos meus pés lá no chão. Tenta entender essa relação de peso que existe entre o seu quadril, o centro do seu corpo, os seus pés e o chão. E essa mesma energia que me leva para baixo me ajuda a resistir, ok? Eu vou colocar uma música. Essa música são tambores de candombe, para a gente experimentar um pouco disso agora no ritmo. A ideia vai ser trabalhar com transferências de peso, ok? Que podem acontecer à frente, atrás, nas diagonais, para o lado, mas sempre conservando essa relação que a gente acabou de criar com a postura mais dobrada, o peso do quadril e os pés no chão. Vamos de música? Transferência de peso, levada pelo quadril. Vai explorando. Frente
diagonais. Lembrando que o movimento do centro, o movimento do quadril é que repercute no resto do corpo. Bom, a gente estudou um pouquinho, então, do aterramento, da conexão com o chão, do peso do quadril e experimentamos essa postura mais dobrada, mais voltada para a terra, em oposição à postura verticalizada. Agora, como é que a gente traz essas coisas para o tango? É claro que como a gente não tem realmente registros históricos, muito menos vídeo de como o tango era dançado lá no início do século XX, final do século XIX, a gente nunca vai poder realmente reconstruir aquilo, isso seria apenas abstração. Mas o que a gente pode fazer é hoje, em 2020, experimentar dançar tango com outras referências corporais, né? Então, a gente modifica aquele tango que a gente conhece, porque o tango padrão, o tango que é conhecido hoje, é o tango que é dançado aqui, né? Provavelmente vocês já viram esse tipo de movimentação, verticalizada, com muito domínio. Isso é aquilo que a gente conhece de forma geral. Agora, o experimento que eu vou propor para vocês que estão assistindo é transformar esse tango, experimentar dançar o tango com essa corporeidade que a gente estava experimentando no exercício anterior. Então eu vou fazer duas propostas, tá bom? Uma proposta é para quem nunca dançou tango na vida e outra proposta é para quem já dança um pouquinho de tango e vamos experimentar dançar de uma forma diferente. O tango, ele é baseado em caminhar, tá bom? Em qualquer aula de tango que você for, os professores provavelmente vão falar sobre a importância da caminhada. Então, normalmente a caminhada é estudada aqui, né? Totalmente vertical. Hoje a gente vai estudar essa caminhada aqui, em outra chave corporal. Então, isso é para todo mundo. Vamos experimentar caminhar com o corpo aqui. E eu caminho atrás e eu caminho à frente. E tenta ir a cada passo sentindo bem o seu pé no chão. Sente bem essa transferência de peso e sente, a partir dessa postura que a gente está experimentando, como o resto do seu corpo quer se mexer. O quadril quer sair um pouquinho dessa linha tão centrada onde ele está. O tronco, ele se mexe. O tronco tem um movimento natural de torção. Não enrijece. Vamos deixar os movimentos acontecerem conforme a gente caminha aqui, tá bom? Não precisa segurar nada agora. Deixa o movimento acontecer. Eu vou colocar um tango só pra gente ter o ritmo marcado, ok? Então, nesse tango, temos esse ritmo para as transferências. E a partir desse ritmo, a gente vai caminhar. Posso caminhar à frente, posso caminhar atrás. E eu deixo o meu corpo se movimentar livremente junto com essa caminhada, sem enrijecer. E posso caminhar menorzinho, fazer pequenos passinhos.
exercício para todo mundo, né? Para quem não dança tango ainda, a gente experimenta a caminhada com essa chave corporal, tá? Como não temos muito mais tempo, eu vou deixar isso como proposta e vocês podem experimentar muito mais em casa. Agora, um convite para quem já dança tango. Quem já dança tango deve conhecer já alguns passos que são típicos do tango, por exemplo, pivô ou cruze ou oito cortado, né? São passos que fazem parte da linguagem de quem estuda tango. Ou passo básico, né? Pode ser até o passo básico. Bom, a minha proposta agora é que todo mundo, e quem dança tango, usando esses passos que já conhece, experimenta colocar esses passos que vocês conhecem, mas com esse corpo, sem segurar tudo, sem ficar preso ali naquela verticalidade, naquela chupa a barriga e vamos ficar tudo aqui super controlado. Mas o que acontece com o nosso corpo e com a nossa dança se a gente dançar tango aqui, com o corpo um pouco mais livre, um pouco mais relaxado? Qual vai ser o efeito disso? Vamos experimentar? Eu vou dançar aqui com o repertório que eu sei, não é para copiar, a ideia é que cada um na sua casa dance e experimente com o repertório que tem também, só que aqui, com essa corporeidade que a gente veio construindo hoje, tá bom? Vou colocar a música de novo. Bom, não sei se deu para perceber, mas eu fui começando com movimentos mais simples, caminhadas e deslocamentos, e aos poucos eu fui dando mais liberdade para o corpo. E essa é a proposta, que vocês podem reproduzir bastante em casa, que é, se a gente deixar o nosso corpo falar, se a gente pegar todas as influências culturais das danças populares, das danças brasileiras que cada um já viveu, das danças que você tem na sua história, e colocar isso para aflorar, mesmo quando a gente dança um ritmo estrangeiro como é o tango, o que acontece com esse corpo? Como essa dança se modifica? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês pratiquem mais na casa de vocês, porque quanto mais a gente pratica, mais a nossa própria dança vai aflorando. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de milonga. Então, vem com a gente, acompanhe a próxima aula para conhecer um pouco mais da história e praticar a milonga por essa visada. Muito obrigada!